Bom dia, gente. Então vamos lá iniciar a nossa aula de hoje, né? O desafio lá da plataforma digital, ele fala sobre a vacina contra o vírus da gripe, influenza, né? E aí ele fala o seguinte: a influenza, ela é uma doença respiratória infecciosa de origem viral que representa um problema de saúde pública no Brasil. Essa patologia pode causar complicações graves e até óbito. A principal intervenção preventiva para esse agravo é a vacinação, tá? E a campanha anual, realizada desde 1999, vem contribuindo ao longo dos anos para a prevenção da gripe nos grupos vacinados, tá? Então, aqui ele fala alguns pontos importantes sobre o influenza. Muitos, né, falam que não vão tomar a vacina porque é contra a influenza, né? E toda vez que eu tomo essa vacina aí, eu faço é gripar, né? Então, alguns esclarecimentos sobre essa vacina influenza, tá? Primeira coisa, vale lembrar que grande parte dos resfriados, né, das gripes, e principalmente em pessoas saudáveis, né, não causa nenhum problema grave. Mas em pacientes idosos, em pacientes imunocomprometidos, em pacientes desnutridos, em crianças, né? Esse vírus, ele pode sim provocar situações graves, né? Pode provocar doença respiratória grave e o paciente pode vir até a óbito por causa disso. Então, se é uma doença perigosa, se é uma doença que pode levar o paciente a óbito, né? Por que não vacinar, né? Temos sim que vacinar, tá? Aí muitos de vocês falam, mas professora, é só eu tomar a vacina da gripe que eu gripo, né? Na verdade, gente, a vacina, ela não protege contra todos os tipos de influenza, tá? A vacina da gripe, ela protege contra os tipos mais graves de influenza, por exemplo, o H1N1. Então, por exemplo, esse ano nós já tivemos casos de óbito no Brasil pelo H1N1, né? Então, há sim a necessidade de vacinar, viu, gente? Então, quem ainda questiona, às vezes vocês estão aí no dia a dia de vocês, no local de trabalho, com os familiares, e vira e mexe aí, alguém questiona, né, sobre essa vacina. Então, agora você já vai, depois da aula de hoje, vocês vão ter competência para falar, né, a importância dessa vacina, tá? E é igual eu falo, né? Tem os grupos anti-vacina, que são aquelas pessoas que falam que vacina é pior, que vacina tem muito efeito colateral e que provoca doença, né? Na verdade, gente, fala para essas pessoas, né, que provavelmente ela não conhece as doenças. Por exemplo, nós, da minha idade, para mais pessoas mais novas que eu, como vocês, né, nós não conhecemos o que é uma pessoa morrer com sarampo. A gente não sabe o que é um sarampo. Nós não sabemos o que é uma poliomielite. Nós não sabemos o que é uma outra doença que tem aí, né, que a gente a paralisia infantil, né, que é a poliomielite, né? Então, como a gente não sabe o que é essa doença, a gente tende a achar que a doença não existe, que a doença não é algo grave, né? Mas é algo extremamente grave, viu, gente? Vamos pegar até um exemplo que eu tenho na minha família, né? Uma irmã da minha mãe morreu de paralisia infantil, né? Na época dela não tinha vacina. Então, vacina, ela é sempre protetora, tá? É sempre importante fazer o uso da vacina para nos proteger, né? Que é o que nós vamos discutir aqui logo depois. E aí o caso clínico continua o seguinte: como você sabe, o sistema imunológico adaptativo produz uma resposta duradoura, que a gente chama de memória imunológica, permitindo que encontros posteriores possibilitem uma resposta rápida e eficiente. Ou seja, a gente já estudou que a resposta imune adaptativa, ela é lenta, né? Então, quando a gente entra em contato pela primeira vez com o antígeno, nós demoramos para ter a reativação de linfócitos T,
para ter ativação de linfócitos B, para ter a produção de anticorpos. A gente demora dias, nós demoramos semanas para produzir um anticorpo, por exemplo, tá? Quando a gente não conhece o antígeno, né? E qual que é o problema disso? Nesse tempo em que a gente ainda não produziu esses anticorpos, né? O micro-organismo está fazendo a festa no nosso corpo, né? E aí, quando o nosso sistema imune se fortalecer, quando a gente conseguir ativar o sistema imune adquirido, pode ser que seja tarde, né? Pode ser que o micro-organismo já se multiplicou muito. Então, por isso que é importante a gente produzir células de memória antes, né? Lembra lá da nossa aula presencial? Temos só duas formas de obter células de memória. Ou entrando em contato com o micro-organismo naturalmente, ou vacinando, né? Quando a gente vacina, a gente entra em contato com um antígeno que estimula a produção de células de memória, tá? Então, quando a gente vacina, a gente nunca entrou em contato com aquele agente infeccioso, com aquele micro-organismo. Aí você vai e vacina. Quando você vacina, você entra em contato com pequenas concentrações do antígeno, né, desse micro-organismo, e você, como você entra em contato com pequenas concentrações, ele não vai provocar doença em você, né? E você tem um tempo aí, dias, semanas, para o seu sistema imune se fortalecer, para ele se ativar, para produzir as células de memória, produzir linfócitos T efetores, produzir anticorpos protetores, né? Aí você vai produzir isso de forma tranquila, sem pressa. De tal forma que quando você entra em contato, tem encontros posteriores, né? Ou seja, quando você entra em contato pela segunda vez com esse mesmo agente infeccioso, contra esse mesmo micro-organismo, você já tem uma resposta rápida e uma resposta eficiente contra ele, entendeu? Por isso que há a grande importância de vacinar, né? Aí, no desafio, eu falo o seguinte: elabore uma campanha de imunização conscientizando a população para a necessidade da vacinação contra o vírus da gripe. Então, é para você elaborar essa campanha, né? E aí, outro detalhe é o seguinte, gente: alguns colegas me enviaram o desafio por e-mail porque não conseguiram enviar pela plataforma. Não tem jeito, é pela plataforma mesmo, viu, gente? É um campo em que vocês vão escrever, viu? Não é de marcar X. É um campo que vocês vão escrever, tá? Aí, para você montar essa campanha de vacinação, ele pede para você se atentar aos seguintes itens, tá? Vocês precisam orientar sobre os perigos da não imunização. Vocês precisam demonstrar como que funciona o sistema imunológico de uma pessoa imunizada, né? Explicando ali como que o sistema imune dela tá, o que é essa tal dessa célula de memória, o que essa célula faz, né? Quais os mediadores da memória serão desenvolvidos pelo corpo. E vocês também devem atender pelo fato de que grande parte da população vacinou o ano passado, né? Vacinou ano passado, mas que mesmo vacinando o ano passado, precisa sim retornar esse ano ao posto de saúde para vacinar novamente. Então, são esses 3 pontos que nós temos que discutir, tá? Vamos lá para o primeiro ponto, tá? Alguém pode me orientar sobre os perigos de não vacinar? Quem pode me falar? Eu vou escolher, hein? Quais são os perigos de uma não vacinação? Denise, te achei aqui. Bom dia. Ah, Josiane respondeu. Josiane salvou aí a Denise, né? Qual que é o perigo de uma não imunização? O perigo de uma não imunização é porque você não vai estar protegido, né? E aí, quando você for exposto a uma grande quantidade de partículas do vírus, do micro-organismo, você vai adoecer, né? Você vai ser infectado e vai adquirir a doença. E as vacinas geralmente são de doenças que provocam, que podem provocar o óbito. Você protege contra doenças graves, né? E como a gente quer estar sempre saudável, você vai querer vacinar para não adoecer, né?
Vamos pegar o caso aqui do próprio coronavírus, do Covid-19. Vamos supor que hoje saia lá a campanha da vacinação, lá no noticiário. Pessoal, descobrimos vacina contra o Covid-19, né? Vá até o posto de vacinação mais próximo para se imunizar. O que o povo vai fazer? Todo mundo vai louco, correndo, vai formar aquelas filas quilométricas, né? Para todo mundo se imunizar, para todo mundo ficar protegido contra o Covid-19, né? Por quê? Porque a gente quer vacinar para não adoecer. Nós queremos vacinar para não ter a síndrome respiratória que pode levar a óbito, né? Então, como vocês responderam corretamente, né? Não vacinar é importante para não adoecer. E vocês devem aí colocar observação nessa questão, que vacina é para micro-organismos que provocam doenças graves, que podem levar, inclusive, o paciente a óbito, né? E como são doenças graves, a única forma de se proteger é vacinando, né? O perigo da não imunização é que você pode adoecer e vir até a óbito por causa disso. Primeiro ponto, ok, né? A Josiane ainda reforçou a informação, né? As pessoas, tem esses grupos aí anti-vacina, então com isso tem algumas pessoas convivendo com a gente que não tomou vacinas básicas, como sarampo, poliomielite, febre amarela, né? E aí qual que é o problema? O problema é que as doenças estão voltando, né? As doenças estão ressurgindo, doenças que estavam erradicadas, tinham desaparecido, estão voltando para o Brasil, né? E aí já tivemos casos aí de pessoas morrendo por causa do vírus da febre amarela, pessoas morrendo por causa do sarampo, pessoas ficando hospitalizadas gravíssimo por causa desses vírus que tem vacina, né? Então tem que vacinar sim, gente, tem que vacinar sim, tá? O segundo ponto, quem pode falar para mim? Como até na série Pandemia, vimos que em alguns lugares que estão no projeto, que em alguns lugares eles estão no projeto antivacina. Você acredita que eu não assisti essa série? Vou assistir depois, vou pôr nas minhas listas aqui de série. Tá todo mundo falando tanto, né? Porque tá bem o que a gente está vivendo no dia de hoje. Vou assistir lá, Ana Letícia, obrigada pela dica. Demonstra para mim, gente, como que funciona o sistema imunológico de uma pessoa que tomou a vacina. Alguém consegue me falar? O que acontece no sistema imunológico de uma pessoa que tomou a vacina? Alguém? Vou chamar, hein? Vou escolher aqui. Silviana. Cadê a Silviana? Silviana. Essa é mais difícil, Denise, concordo, né? Mas vocês conseguem sim. Bom dia, Andressa. Responde aí para mim então. Salva aí a Silviana. Como que o sistema imunológico de uma pessoa imunizada funciona? Tá bom. Tá bom, já que vocês não respondem para mim, pode ir, Andressa. Você quer urgente? Ah, Johanna aí me falou, né? Como que o sistema imunológico de uma pessoa não imunizada funciona, né? Como uma pessoa imunizada, na verdade, né? Como que o sistema imune de uma pessoa imunizada funciona? Uma pessoa que tomou a vacina, lá na vacina tem o antígeno, né? Quando a pessoa entra em contato com o antígeno de forma artificial ali naquela vacina, as células da resposta imune identificam que tem algo estranho, né? Aí elas capturam esse antígeno, vai lá para os linfonodos e para o baço, que é uma região rica em linfócitos T e linfócitos B, né? Ali nesses órgãos apresenta o antígeno, né? Então as células dendríticas estão ali na porta de entrada. A célula dendrítica captura o antígeno da vacina, leva lá para as regiões ricas em linfócitos T e linfócitos B. Ocorre o processo de apresentação de antígeno. Esses linfócitos, ao identificarem esse antígeno, montam uma resposta imune forte contra ele, né?
E a partir desse momento produz células de memória. A partir desse momento, esse paciente vai ter anticorpos protetores, né? Células de memória, vai ter a memória imunológica, de tal forma que quando a pessoa entrar em contato pela segunda vez contra esse mesmo antígeno, contra esse mesmo agente infeccioso, né? As células de memória imediatamente vão para o combate. As células de memória imediatamente vão se multiplicar, né? E vão para o combate, para neutralizar, para eliminar esse agente infeccioso. Então, é assim que o sistema imune de uma pessoa que tomou a vacina funciona, entendeu? Ele age rápido, né? Tem o processo de apresentação de antígeno, a partir daquele momento produz as células de memória, de tal forma que quando entra em contato pela segunda vez, tem uma resposta rápida e eficiente contra o antígeno. Entendeu? Sim ou não? Alguma dúvida? Sim, vai ter células de memória, né? Então, beleza. E aí, o último ponto, né? Fala o seguinte: agora, o vírus da gripe, a vacina da gripe tem uma particularidade, né? A maioria das vacinas a gente toma uma vez na vida e não toma mais. Outras vezes, né? A gente precisa tomar só uma dose de reforço depois de 10 anos, né? A Luana está me perguntando aqui, professora, para onde esses anticorpos vão? Eles ficam onde, né? As células de memória, gente, elas são células de vida longa, tá? Então, não ficam várias células de memória aí pelo nosso corpo. E são células, e são tipos de linfócitos. São tipos de linfócitos T e são tipos de linfócitos B, né? Então, onde eles vão ficar armazenados? Eles vão ficar armazenados lá nos órgãos linfóides. Lá nos órgãos linfóides, como o linfonodo, entendeu? E aí ele fica lá quietinho, guardadinho. Quando precisar dele, rapidamente ele multiplica de novo, vai para a corrente sanguínea e consegue chegar no local da infecção. Tá, Luana? Vamos voltando aqui, né? A vacina da gripe tem essa particularidade, né? Que quem vacinou ano passado, esse ano tem que vacinar de novo. Por quê? Alguém me dá alguma justificativa por que a gente tem que vacinar de novo? E aí, alguém ou não? Essa tá fácil. Denise aí, Josiane, né? Todo mundo aí me respondeu. Muito bem, né, gente? O vírus da gripe, ele é um vírus que sofre mutação, né? E como ele sofre mutação, a resposta imune adquirida, ela é específica, né? Então, o ano passado, nós tomamos a vacina contra o vírus influenza, né? E produzimos células de memória contra ele. Esse ano, o vírus sofreu uma mutação, ou seja, ele mudou. Se ele muda, quando ele muda, aquele anticorpo do ano passado serve para o anticorpo para o vírus desse ano? Não. Por quê? Porque nosso sistema imune entende que ele é um novo vírus, né? Ele sofreu uma mutação, ele é um vírus diferente. Apesar de provocar a mesma doença, né? Nosso sistema imune não sabe disso. Ele simplesmente identifica os antígenos. Se sofreu mutação, se mudou o antígeno, os anticorpos do ano passado não conseguem encaixar, não conseguem fazer chave e fechadura com os antígenos desse ano. Então, a gente tem que tomar vacina de novo, né? Aí, a turma de ontem me fez uma pergunta que eu achei interessante, né? O que a turma me perguntou? A turma me perguntou o seguinte, professora, eles estavam falando sobre o vírus, né? Perguntando sobre o Covid-19, né? Professora, se sair uma vacina contra o Covid-19, né? Será que a gente vai ter uma imunidade para sempre? Ou então é o seguinte, se eu entrar em contato contra o Covid-19, eu vou produzir de forma natural, né? Eu vou produzir células de memória. E aí eu vou ficar imunizado para sempre, né? Aí vem aquela questão, né, gente? O Covid-19, ele é um vírus novo. Como ele é um vírus novo, a gente ainda
não sabe o que vai acontecer a longo prazo. O que a gente sabe é o que está acontecendo agora, né? Tanto que toda hora vem uma informação diferente aí sobre o Covid-19. Por quê? Porque cada dia a gente descobre uma coisa nova dele. Ele é um vírus novo, né? Então, Denise, agora eu te respondo aí, tá? Então, a gente não sabe. O que a gente sabe é o seguinte: pessoas que entraram em contato com o Covid-19 esse ano e pessoas que curaram, o sistema imune dessa pessoa conseguiu destruir o vírus. Essa pessoa, ela sim tem células de memória, essa pessoa sim tem células protetoras, né? Tem anticorpos protetores. E se essa pessoa entrar em contato pela segunda vez, esse ano, por exemplo, ela vai adoecer? Não, ela não vai adoecer, porque ela está protegida, né? Agora, se ao longo dos tempos o vírus sofrer uma mutação, aí a célula de memória que ele tinha não vai resolver, né? Tanto que o coronavírus sempre existe há muitos anos. E grande parte da população já era imunizada, já tinha uma proteção natural contra esse coronavírus. O problema que nós temos agora é o novo coronavírus, que como ele é novo, ele sofreu uma mutação, nosso sistema imune ainda não tinha células de memória contra ele, tá? Outro ponto que foi levantado na aula de ontem foi o seguinte: pessoas que tomam a vacina da gripe hoje e amanhã entra em contato com o vírus, amanhã sai na rua, encontra com uma pessoa com H1N1 e entra em contato com H1N1. Essa pessoa vai ter H1N1? Sim, essa pessoa vai ter H1N1. Por que essa pessoa vai ter? Essa pessoa vai ter H1N1, né? Porque a vacina, ela demora um tempo para produzir células de memória, né? Lembrando, células de memória é resposta imune adquirida, que a gente demora dias, semanas para produzi-la. Então, se a gente toma vacina hoje, a gente só vai ficar realmente protegido daqui uns dias, daqui uns 10 dias mais ou menos, tá? A Denise me perguntou o seguinte: professora, ouvi falar que eles pegam o vírus do ano anterior para fazer a vacina do ano atual. Mas se eu pegar a gripe do ano, isso é verdade? Vamos supor, você pegou a gripe em novembro, pegou a gripe em outubro de 2019, né? Você vai ter anticorpos protetores esse ano? Sim, você ainda vai ter anticorpos protetores desse ano, tá? Por quê? Porque a gente faz a campanha de vacinação, né? Antes, teoricamente, né? A gente tem que fazer a campanha de vacinação antes do vírus voltar a circular, tá? Antes do vírus de voltar o período em que fica frio, né? No inverno, é um momento em que tem uma queda da temperatura, é um momento em que as pessoas ficam mais próximas, ambientes mais fechados, né? Então, há uma maior chance de transmissão do vírus. Então, a gente toma a vacina antes desse período. Mas se você teve a gripe antes, aí você realmente não precisa vacinar. Só que você tem que levar em consideração, Denise, o seguinte, é que não é qualquer resfriado, tá? Não é qualquer gripe. Então, às vezes você gripou em novembro por um vírus da gripe comum, que o seu próprio sistema imune combateu. Você ficou ali no máximo 2 dias ali mais ou menos com mal-estar. Às vezes nem febre teve, entendeu? Aí essa gripe, ela não protege. Você tem que tomar a vacina. A vacina é contra os tipos mais graves. Então, a gente pegou pessoas doentes que estavam internadas mesmo, né, de H1N1, por exemplo, e fizemos a vacina, tá? Mas a gente precisa coletar a amostra, né, do vírus para a gente fazer a vacina. A vacina é do próprio antígeno. Então, realmente, a gente precisa pegar o vírus de uma pessoa que já teve, do ano anterior, tá? Gente, eu tô vendo aqui que faltam... o desafio. Conseguimos responder as perguntas do desafio? Agora vocês vão conseguir montar uma campanha de vacinação lá no desafio ou não? Sim? Todo mundo agora consegue entrar na plataforma e escrever o desafio?
Sim? Beleza. Vou fazer o seguinte. Aqui, essa sessão do Zoom vai fechar, tá? Já me avisaram aqui que falta menos de 1 minuto. Eu vou encerrar essa sessão, já vou abrir a outra, tá?